Do Senhor, queridos alunos, Paulo aqui nesse segundo vídeo da nossa semana da fé inabalável. Na primeira semana nós falamos sobre o que é fé, etc, etc, etc. Se você não viu, você precisa ver para você entender mais sobre esse vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores inimigos da sua fé. É a falta de propósito. Se você não tem propósito, você já está lascado. Se você não tem propósito de vida, vai ser muito difícil você ter fé. Porque a fé está muito vinculada ao propósito que você tem. Todo ser humano nasceu com um objetivo em si. Nasceu com um propósito dentro do seu coração. Você acha que Deus iria ter um trabalhão para criar você e não te dar um propósito de vida? Lógico que não. É lógico que Ele te criou com um propósito de vida. Se você olhar bem o processo da criação do ser humano, o tanto que é complexo, o tanto que é maravilhoso, não dá para acreditar que Deus nos criou somente para criar. Olha só, eu não sei se você sabe, mas em um único DNA na sua célula, em uma célula que mede 40 micrômetros, tem tanta informação no seu DNA que daria para encher 1000 livros de 600 páginas. Você sabe o que é isso? É muita complexidade. O ser humano é muito complexo, a natureza é muito complexa. Eu duvido muito que Deus iria criar você e não te dar um propósito, e não te dar algo para você realizar na vida. É por isso que eu vim aqui dizer para você o seguinte. Na aula passada você viu o que é fé, você viu tudo o que a fé pode trazer para você, ela pode destravar portas, mas se você não tiver propósito, você não consegue canalizar a fé. O que é canalizar, Paulo? É como se fosse o sol batendo em um lugar muito amplo, em um espelho muito amplo, e esse espelho focalizar em um lugar só. E aí, aonde ele está focalizando, o calor é tão intenso que acaba pegando fogo. Isso é o que o propósito pode fazer com a fé. Se você tem fé e ao mesmo tempo você tem um propósito, você canaliza essa fé. E aí a sua vida se torna uma vida extraordinária. É interessante a gente pensar o seguinte, muitas vezes as pessoas me perguntam, Paulo, mas o que é propósito? Eu não tenho propósito. Todo mundo tem propósito. A diferença é se você achou o seu propósito ou se você não achou esse propósito. Deus, na palavra do Senhor, diz que nós fomos gerados lá na fundação do mundo. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, também vai dizer que antes de que você fosse formado no madre da sua mãe, no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para você. É isso que eu vim dizer aqui para você. Tenha clareza do seu propósito. Se você tiver clareza do seu propósito, você vai conseguir canalizar a fé. Outra coisa é o seguinte, depois que você tem clareza do seu propósito de vida, tá? E talvez você não tenha, eu vou te dar uma dica. Provavelmente o seu propósito de vida é aquilo que você gosta de fazer. É aquilo que você sente prazer de fazer. Aquilo que você sente, em outras palavras, tesão de fazer. Muito desejo, muita vontade de fazer. É aquilo que o seu desejo fica impulsionando você para fazer. Esse é o seu propósito. Uma vez que você começa a firmar a sua vida em base, uma vez que você canaliza suas forças, geralmente é aquilo que você gosta. Quando você gosta de fazer algo, você tem desejo de fazer algo, provavelmente está aí o seu propósito. Por exemplo, o meu objetivo de vida, o meu propósito é levar o conhecimento para a vida das pessoas. O conhecimento de como ter uma fé. Por que eu acredito nisso? Porque só assim eu vou resolver um problema de milhões de pessoas que têm se desviado da fé. Por quê? Porque elas têm acreditado em falsas verdades. O meu objetivo é levar a verdade da palavra de Deus para quebrar esse jugo. E eu te pergunto, qual que é o seu propósito? Então, o primeiro ponto, para você ter uma fé inabalável, você precisa ter um propósito de vida, tá? Segunda coisa, depois que você tem esse propósito, você vai passar por períodos na sua vida aonde, infelizmente, você vai desfocar desse propósito. Não vou dizer aqui desviar, mas eu estou dizendo desfocar. Olha só, as pessoas pensam
que todas as pessoas que fizeram maravilhas no mundo, todas aquelas pessoas que estão ali na igreja, que são crentes e etc, etc, elas não desfocam do propósito, mas está errado. Uma hora ou outra essas pessoas desfocaram do propósito. Talvez hoje elas não estão desfocadas, mas uma hora ou outra elas desfocaram. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o ser humano não é uma máquina, tá? Você tem que entender isso. O ser humano não é um ar-condicionado que você coloca lá a temperatura 24, ele coloca 24. Ele mantém o ambiente 24. Ele viu que chegou no 24, ele desliga. Ele viu que está acima de 24, ele liga. Isso é uma máquina, ele foi programado para isso. Só que o ser humano não é uma máquina. Se o ser humano fosse uma máquina, a gente pudesse clicar no botão e apertar para seguir o propósito a vida inteira, não teria pessoas derrotadas no mundo, só teria pessoas extraordinárias, só teria pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Só que nós temos que entender que o ser humano não é uma máquina, não é. Uma hora ou outra você vai errar. Uma hora ou outra, depois que você sabe o seu propósito, você canaliza a sua fé no seu propósito, você vai dar uma desandada do seu propósito. E o mais importante, olha só, o mais importante talvez seja, e algo tão importante quanto você saber qual que é o seu propósito, é você saber o caminho de volta para o seu propósito. Olha só, eu estou falando isso daqui, e isso você tem que levar muito a sério. Se você não saber o caminho de volta para você se alinhar ao seu propósito novamente, você não vai conseguir ter uma fé inabalável. Você vai desalinhar do seu propósito, você vai desandar, você vai desviar do seu propósito. E aí a sua fé quebra, tá? Sua fé quebra, porque o propósito é a forma de canalizar a sua fé. Entenda o que eu estou dizendo para você. Saiba o caminho do seu propósito. Saiba o caminho de volta para o seu propósito. Quão importante quanto saber o seu propósito é saber o caminho de volta, tá? Volta. Caminho de volta. Você tem que saber qual que é o caminho de volta para o seu propósito. E eu uso uma dica muito simples para as pessoas e eu uso na minha vida também. E eu uso uma tática muito simples, para não ficar só na teoria. Todos os dias quando eu acordo, todos os santo dia, todo dia eu me alinho ao propósito. Então o que acontece? Eu tenho 3 tipos de propósito. Eu tenho o inicial, que é o hoje, o intermediário, que é médio prazo, e o grande, que é longo prazo, tá? Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Você tem o seu propósito de vida, não tem? Beleza, vamos supor que seja inventar uma coisa que não existe. Vamos supor. Onde ele está? Lá no longo prazo. É para o futuro, é daqui a muito tempo. E aí o que você tem que trabalhar? Se você foca aqui, a sua realidade no hoje está longe daqui. E aí você vai desandando do seu propósito, você vai desistindo dele. Mas, se você foca nas tarefas diárias que você tem que realizar para cumprir o médio prazo, e o médio prazo cumprir o longo prazo, fica mais difícil você desalinhar do seu propósito. É isso que eu estou te falando. Qual que é o caminho de volta para o seu propósito? É o hoje. O hoje é o caminho de volta para o seu propósito. Se você vive o dia de hoje, você está alinhado 100% e nunca desalinha do seu propósito. Viva o seu propósito diariamente, para você não desalinhar dele. Ah, mas ontem eu errei. Esquece o ontem. Esquece o ontem, mano. Acabou o ontem. Se você ficar com a cabeça no ontem, a sua fé vai destruir. Você vai destruir a sua fé. Entenda que cada dia que o sol nasce, a cada dia que o sol nasce, é uma nova oportunidade para você cumprir o seu propósito de vida. Errou ontem? Esquece. Você tem a oportunidade de acertar hoje. Viva o dia de hoje. Realize o seu propósito diariamente. Se você tem tarefas, por exemplo, eu tenho o propósito de ler todos os dias. Então, leio, oro e leio a Bíblia todos os dias. É o meu principal. Não tem final de semana ou não. É todo dia eu leio. O que isso vai me causar? Vai me causar uma mudança ao longo prazo.
Você sabe qual é o nosso problema? Nós queremos logo, no estalar de dedos, o longo prazo. Nós queremos o cumprimento do propósito hoje. Mas a gente esquece que o cumprimento do propósito vai depender do que nós fazemos diariamente. Então, se você desviou do seu propósito, volta para o seu propósito. Como que você volta? Atitudes diárias. Outra coisa aqui que eu quero te falar que é o inimigo do seu propósito são as dificuldades que você vai passar na vida. As tentações, elas vão tentar tirar você do propósito. Elas vão tentar pegar a sua força que você está colocando toda no seu propósito, canalizando a fé, o que a gente falou, e vai tentar colocar que você comece a desfocar e pensar em outras coisas. Em pensar nas dificuldades que você está passando, em pensar na luta que você está passando, em pensar numa pessoa que você ama. Essas coisas, elas vão desfocar você do seu propósito. É por isso que você tem que entender algo que a psicologia chama de ressignificação, tá? O que significa isso? Basicamente, é você trocar uma coisa por outra. Basicamente é isso. Por exemplo, o seu propósito é o macro, é o grande, Aí vamos supor que acontece alguma dificuldade na sua vida. Você vai olhar para aquela dificuldade e falar assim, nossa, eu não vou dar conta não. E aí você tem a chance de ressignificar aquilo. Como você faz isso? Pensa no seu propósito. Fala assim, gente, mas meu propósito é tão grande, eu não posso desviar dele. Então você troca o sofrimento daquela luta pelo seu propósito. Vamos supor que aparece um amor, uma paixão na sua vida. Só estou te dando exemplos. Você olha para aquilo, vê que está te desfocando. Aí você ressignifica aquilo. Você troca aquela paixão pelo seu propósito. Isso é ressignificação. É você trocar o que é insignificante para o que é significante, que é o seu propósito de vida. Se você fazer isso diariamente, você vai ver que com o tempo você vai conseguir chegar ao longo prazo e realizar o seu propósito de vida. Então, só para recapitular aqui, para a gente encerrar, porque já está muito grande essa aula. Se você não tomar cuidado, você tem a sua fé abalável. Se você não cuidar do seu propósito. O seu propósito é o canalizador da sua fé. Tá? Segundo, se você perder nesse propósito, volte para ele. Voltar como? No diário. Um dia de cada vez. Um dia após o outro. Você foi derrotado ontem? Não tem problema. Começa hoje de novo. Tá? É assim que você chega no propósito ao longo prazo. Terceiro, ressignificação. Se apareceu alguma coisa muito boa para você, que vai desfocar você do propósito, esquece isso e troca isso pelo propósito. Simples assim, você consegue manter o seu propósito firme. Mantendo o seu propósito, você mantém a sua fé. Está muito ligado ao propósito. Tá? Eu sempre gosto de usar isso quando uma pessoa tem problema com o pecado. O que eu falo? Beleza, está pecando? Fala o seguinte, troca o pecado pelo seu propósito. Parece simples, mas funciona. Faz o teste. Se você tem problema demais com o pecado, troca. Faz o seguinte, quando você quiser pecar, você fala assim, eu não vou pecar. Porque eu não vou trocar o meu propósito pelo pecado. Eu prefiro trocar o pecado pelo meu propósito. Se você faz isso, você tem um poder muito grande de ressignificar o valor do propósito da sua vida. Beleza? Então era isso que eu queria falar para você. E amanhã temos mais uma aula. Amanhã nós vamos falar do poder das pessoas que estão à sua volta para você ter uma fé inabalável. Beleza? Então, fique com Deus em nome de Jesus. Desculpa aí por ter ficado um pouquinho grande, mas é muito importante essa aula, porque sem propósito você não consegue canalizar a sua fé. Tem muitos outros exemplos que eu queria trazer para você, mas não dá tempo. Não dá tempo. Mas eu acredito que eu resumi bem para você entender, tá bom? Fique com Deus em nome de Jesus.